os insultos são os conteúdos que geram mais engajamento. Se eu insultar você, você vai responder. Talvez alguém vai dizer, você tem razão, o outro vai responder também. Então, mais engajamento significa também dados pessoais. Luca, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Obrigado pelo convite. Uma pesquisa recente da Universidade de Oxford revela que o Brasil é um dos países que os partidos políticos mais disseminam mentiras pela internet. Como é que a gente pode combater a profissionalização da difusão das fake news? Na verdade, para a gente entender a complexidade do problema, a gente precisa dar um passo atrás e compreender por que as redes sociais estão se tornando os principais vetores de informação ou desinformação. O Brasil é um país do qual tem 120 milhões de usuários de WhatsApp e 130 milhões de usuários de Facebook. Tem também pesquisas, por exemplo, do Instituto Reuters, que revelam que 66% das pessoas utilizam as redes sociais para receber informação ou desinformação. Então, as redes sociais estão se tornando não simplesmente um competidor da televisão, da rádio, dos jornais, mas a mídia principal, é o instrumento principal de divulgação da informação ou desinformação. Então, o fenômeno pandêmico de desinformação acaba de ser algo de casual, desorganizado, e pela natureza principal dessas redes sociais como veículo de informação ou desinformação, as redes sociais se tornam o alvo das estratégias que a gente está vendo, graças a essas pesquisas, são extremamente bem organizadas, com técnicas tecnológicas, com medidas tecnológicas, como a utilização de bots, ou também com medidas humanas, como a contratação dos trolls, aqueles indivíduos que atacam de maneira maciça as pessoas. Então, para se defender dessas estratégias, a gente precisa que os poderes públicos cooperem, colaborem com as empresas privadas, essas plataformas de redes sociais. A gente já tem exemplos, por exemplo, na Europa, a Comissão Europeia fechou um acordo junto com as maiores empresas de redes sociais, um código de conduta, para elas implementar medidas que possam reduzir a divulgação das fake news. Claro, esse acordo foi criticado porque não alcançou todos os objetivos que originalmente foram definidos. Mas tem também muita coisa interessante que poderia ser copiada. Por exemplo, medidas para assinalar a existência de bots, limitar os bots, e também o fato que as empresas precisam divulgar publicamente quais são as medidas que elas estão tomando para reduzir esse fenômeno. Essas medidas depois são avaliadas pelas autoridades públicas para ver se são eficientes ou precisam ser reformuladas. Perfeito. Como é que as plataformas regulam os nossos comportamentos através dos algoritmos e qual o impacto sobre a liberdade de expressão e sobre a privacidade que isso tem? Pois é, então a cooperação com as plataformas é essencial porque as plataformas estão se tornando em verdadeiros reguladores privados da internet. Ou seja, as plataformas definem medidas algorítmicas e também de regulação contratual para poder definir quais são os conteúdos que podem ser divulgados, quais são os conteúdos proibidos, mas também, de outro lado, como os dados pessoais das pessoas são coletados e processados. Então, todas as plataformas, nos seus termos de uso, definem quais são, talvez, os conteúdos que sejam proibidos. Mas, com frequência, essas regras que existem e que poderiam até reduzir ao fenômeno das fake news ou o incitamento a ódio, não são conhecidas. Por exemplo, no Facebook, somente 40% dos usuários sabem que existem essas regras. Também não são comunicadas de maneira eficiente. Quando você chega no Facebook, por exemplo, apesar da existência de regras que, por exemplo, proíbem a divulgação de conteúdo com incitamento a ódio, a primeira coisa que vê é o que está na sua cabeça. Não está escrito, você sabe que existem regras
e você se responsabiliza porque você está divulgando, porque poderia ter consequências negativas nas outras pessoas, você é solicitado a compartilhar a primeira coisa que está na sua cabeça. Poderia ser um insulto, uma mentira, mas o interesse econômico da plataforma é que os usuários compartilhem mais possível, porque cada conteúdo compartilhado traz também dados pessoais, reações. Os insultos são os conteúdos que geram mais engajamento. Se eu insultar você, você vai responder. Talvez alguém vai dizer, você tem razão. O outro vai responder também. Então, mais engajamento significa também dados pessoais. Então, tem uma tensão entre o interesse econômico da plataforma, coletar mais dados, estimular mais conteúdos possível, e também, do outro lado, a responsabilidade de limitar os conteúdos, mas significa também limitar os dados, porque limitar conteúdo de ódio significa também limitar as reações e os dados que podem ser monetizados pelas plataformas. Luca, não parece existir uma análise efetiva sobre o impacto negativo na liberdade de proteção e expressão de dados das redes sociais com patrocínio de aplicativos. Isso gera uma situação perversa, na qual os principais veículos que espalham fake news, que são o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, são de acesso gratuito. Enquanto isso, o acesso ao fact-checking é pago e é muito caro para a maioria dos brasileiros. Como é que você avalia esse cenário? Então, esse é o elefante na sala, ou seja, todo mundo quando fala de regulação de conteúdos nas plataformas, de desinformação, esquece de avaliar um ponto essencial, ou seja, as plataformas de redes sociais se tornaram os principais vetores de informação ou desinformação, também porque na maioria, inclusive dos países em desenvolvimento, podem ter problemas econômicos para pagar acesso à internet. Essas redes sociais são patrocinadas. Então, pode parecer um presente. O usuário recebe acesso de graça a Facebook, a Twitter, a WhatsApp. Mas, na verdade, esse presente tem externalidades negativas que desencadeiam um efeito perverso. Ou seja, ter somente 3 aplicativos patrocinados significa que a atenção de todo mundo vai ser concentrada naqueles 3 aplicativos. Então, a internet, ao invés de ser um ambiente aberto no qual cada um pode escolher as fontes de informação e as informações, e também compartilhar livremente, se torna um ambiente nos quais a informação é reduzida a 3 canais, que são, inclusive, muito mais fáceis para ser manipulados para atores que podem ter intenções de má fé. Então, organizar uma campanha de desinformação é muito mais simples quando você tiver somente 3 aplicativos e, claramente, democraticamente falando, essa situação tem efeitos perversos, porque significa não somente que, de um lado, somente esses 3 aplicativos são os donos da informação ou da desinformação, significa também que cada vez que esses aplicativos são utilizados, os dados das pessoas são coletados. Então, não é simplesmente receber desinformação direcionada, e também, ao mesmo tempo, produzir dados que são concentrados nas mãos de umas empresas que, considerando os últimos escândalos, não são as mais cuidadosas com os dados pessoais. A gente viu que, por exemplo, no caso da Cambridge Analytica... Não são nada cuidadosas. Exatamente. A gente tem vários precedentes que nos levam a pensar que talvez estimular acesso a mais aplicativos não seria simplesmente bom pela concorrência, seria também bom pela democracia, seria também bom pela proteção da privacidade. Eu mencionei também a concorrência, porque claramente se você for um empreendedor brasileiro que quer uma nova startup, uma nova rede social ou uma nova plataforma de informação e quiser compartilhá-la, os outros potenciais usuários vão ter que pagar para ter acesso à sua fonte de informação, talvez que seja objetiva e seja derivada de uma autoridade, uma instituição acadêmica, por exemplo. Do outro lado, o acesso à desinformação às redes sociais continua sendo patrocinado. Então, no âmbito da concorrência, os aplicativos patrocinados ganham sempre. Quando esses aplicativos se tornam manipulados ou manipuláveis, é extremamente nefasto, não somente pela concorrência, mas pela democracia também.
Luca, muito obrigada pela sua participação aqui no Bate-Papo. Só eu que agradeço e tomara que as melhores e mais eficientes medidas para regular esse fenômeno sejam tomadas o mais rapidamente possível. Torcemos para isso.